bastante tempo sem a possibilidade de participarmos de algo tão importante. A ceia é algo muito importante para nós, irmãos, como seguidores de Cristo. E é uma aquelas duas coisas que Jesus deixou, aqueles dois sacramentos, que são lindos e de extremamente importância, o batismo e a ceia. Em Lucas capítulo 22, no versículo 15, eu vou ler para você na versão que eu tenho, que é a versão A Mensagem. Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: vocês não fazem ideia de quanto desejei comer esta ceia com vocês, antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Jesus está ali na última ceia, no último momento, e Jesus expressa toda essa alegria, todo esse desejo, todo esse momento que para ele era especial, porque ele tinha ali uma última oportunidade com os seus discípulos de estarem juntos. Era a última lição que ele poderia dar para os seus discípulos, era a sua última pregação. E ele queria, irmãos, ter a certeza que os seus discípulos soubessem que eles eram amados. Quando Jesus, ali naquela situação, e você conhece essa história, ele pega uma bacia e pega uma toalha para lavar cada pé dos seus discípulos, mais do que remover a sujeira. Jesus estava removendo toda a dúvida. Jesus estava oferecendo misericórdia para aqueles homens antes mesmo que eles procurassem essa misericórdia. E Jesus, como Senhor, sabia de tudo que ia acontecer. Ele sabia que ele seria abandonado no dia seguinte. Ele sabia que um daqueles homens iria o trair. Ele sabia que um outro iria negá-lo 3 vezes. E mesmo assim, ele não deixou de amar cada um deles. Jesus transformou a ceia, irmãos, o compartilhar o pão e o cálice numa experiência. E é esse momento também, irmãos, para nós, deve ser uma experiência. Deve ser essa experiência, um momento único. Não é mais uma ceia, irmãos. Talvez essa seja especial porque a última foi em março, mas não é mais uma ceia, é um momento único, é um momento especial onde nós podemos com alegria, com fé, com agradecimento, participar do memorial, que nos remete, no começo da história, até um pouco de tristeza, porque o inocente foi pendurado no madeiro e foi morto, mas no final da história, nós podemos celebrar e nós podemos comemorar, porque a morte não pôde detê-lo, e no 3º dia ele ressuscitou e está vivo. E por isso, irmãos, que nós podemos ter a certeza que a ceia, esse momento que nós temos aqui, a ceia, é uma oportunidade. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 25, nos mostra que a ceia é uma oportunidade para nós olharmos para trás. O texto diz o seguinte, na carta de Paulo àquela igreja lá em Corinto, diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Este cálice é a nova aliança, e a nova aliança, irmãos, custou o precioso sangue do Filho de Deus. O pão que nós pegamos, o pão partido, nos lembra o corpo de Cristo que foi dado por nós. O cálice representa o seu sangue derramado na cruz. E, irmãos, a morte não é algo que nos cai bem. A maioria de nós procura esquecer os detalhes da morte das pessoas que nós perdemos, de entes queridos, mas Jesus deseja que nós lembremos que Ele morreu, como Ele morreu,
porque a morte de Cristo é o cerne de tudo que eu e você temos como cristãos, faz parte da mensagem do Evangelho. A morte, algo tão triste, algo tão ruim, muitas vezes faz parte da mensagem do Evangelho. Irmãos, não é a vida de Cristo, nem seus ensinamentos que salvam os pecadores, mas foi o seu sacrifício, foi a sua morte. Pela sua morte é que nós temos vida, foi porque ele morreu e no terceiro dia ressuscitou que nós podemos ter vida, nós podemos ter uma esperança, nós podemos estar aqui, irmãos, através da graça e misericórdia de Deus, e cantar, e louvar, agradecer com alegria nessa manhã. Cristo morreu por nossos pecados, Cristo foi o nosso substituto, quitando uma dívida que eu e você jamais poderíamos pagar, e ele fez isso de forma voluntária, ele fez isso escancarando o amor que ele tinha, que Deus tinha e o seu Filho Jesus tinha por nós. Quando nós participamos, irmãos, em memória, não estamos apenas lembrando de fatos históricos, nós não estamos lembrando somente de uma história, nós também estamos participando de um momento, de uma realidade espiritual. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós não caminhamos somente ao redor de um monumento, admirando a distância, não, nós podemos nessa manhã nós temos nessa manhã comunhão com o Salvador que está vivo, Ele está vivo, a morte não pôde detê-lo, e nós podemos nos aproximar dele através da fé. Olhamos para trás e celebramos a morte, mas celebramos a morte porque foi a morte dele que nos trouxe vida. Nós celebramos a morte porque no terceiro dia ele ressuscitou. A ceia, irmãos, também é uma oportunidade para nós olharmos não só para trás, mas nós olharmos para frente. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 diz o seguinte: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O que nós vamos fazer nessa manhã então, irmãos, é anunciar a morte do Senhor, e nós faremos isso até que Ele venha. Observamos a ceia do Senhor, participamos do memorial até que Ele venha. E a volta de Jesus Cristo, irmãos, é a esperança de cada um de nós, é a esperança da igreja, é a esperança que um dia Ele virá, um dia Ele vai voltar para nos levar junto dEle, e a graça que vai nos levar, é a possibilidade de estarmos lá, junto com Ele, num lugar muito melhor, sem choro, sem tristeza, é porque Ele morreu e ressuscitou, e a graça, favor imerecido pode nos alcançar. Olhar para frente, irmãos, então é ter esperança. Enquanto nós vivemos num mundo aflito, um mundo que não tem um fundamento firme, que sustente qualquer esperança, eu e você, filhos de Deus, nós temos uma mensagem, nós temos um fundamento, nós podemos nos alegrar, porque a nossa esperança, irmãos, tem um sólido alicerce. A nossa esperança não está na economia, a nossa esperança não está na vacina, a nossa esperança não está no governo, porque tudo muda, tudo sofre variações, mas a nossa esperança tem um sólido alicerce, porque ela está em Cristo, que morreu e no terceiro dia ressuscitou e está vivo. E por que então, irmãos, nós podemos olhar para frente com esperança? 1 João, capítulo 2, versículo 25, diz que nós temos uma promessa, e é esta a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A esperança só é esperança porque ela se apoia em promessas, e se ela não se apoiasse em promessas feitas por Cristo, feitas por Deus, ela seria um mero desejo. E nós temos na Bíblia, irmãos, inúmeras promessas, e uma delas é a promessa da vida eterna, e nós podemos ainda ter essa esperança nessa promessa, porque continuamos crendo no que Deus tem para nós, continuamos crendo que existe uma vida eterna,
continuamos crendo que existe uma coroa, continuamos crendo que existe um lugar melhor, um novo céu e uma nova terra, e é isso que nos dá esperança e nos dá força para suportar o dia mal, para suportar a dificuldade, para suportar esse mundo que jaz o maligno, porque nós cremos na vida eterna, porque nós cremos em Deus. A segunda coisa, irmãos, que faz com que eu e você olhemos para frente com esperança, é a fidelidade de Deus, o Deus que nós cantamos e servimos, o Deus que nós vivemos. Para esse Deus que nós vivemos é um Deus que é fiel. Hebreus capítulo 10, 23, o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque o que prometeu é fiel. Deus não apenas prometeu, irmãos, mas a própria história do povo de Deus, relatada na Bíblia, relatada em vários livros, é uma história de um Deus alcançando o seu povo, a sua igreja, e provando a sua fidelidade em cumprir as promessas. Ainda cremos, Ele é fiel. E o terceiro pilar para a nossa esperança, irmãos, é porque Ele ressuscitou. Senão a ressurreição dos mortos, é o que diz Paulo em 1 Coríntios 15, capítulo 13 e 14, senão a ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. É inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que nós temos, que vocês têm, é Paulo que diz. Mas Ele está vivo, irmãos. No terceiro dia Ele ressuscitou, Ele está aqui, e por isso nós podemos continuar crendo, por isso nós podemos olhar para frente, e lembrar que o nosso adversário foi derrotado, lembrar que a morte foi vencida, lembrar que após a ressurreição, irmãos, o universo todo passou a respirar sobre uma nova luz, uma luz da vitória de Jesus sobre a morte. E a vitória de Cristo é a vitória de toda a humanidade, a vitória de Cristo é a nossa vitória. A ceia, então, irmãos, é uma oportunidade para olhar para trás, para olhar para frente, e é uma oportunidade também para olhar para dentro. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 e 28, diz o seguinte: portanto, todo aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Paulo nos convida, irmãos, para um autoexame, para examinar o coração, para discernir muitas vezes aquilo que está em nós e não deveria estar, porque nós somos pecadores, mas nós precisamos confessar esses pecados, porque 1 João 1,9 diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. O perdão de Deus, irmãos, é uma dádiva que eu e você recebemos, e esse perdão, irmãos, é de graça. Isso não é uma recompensa que merecemos, porque nós não merecemos, mas Ele nos dá de forma gratuita, mesmo não sendo merecido. E essa graça, esse perdão, essa misericórdia, essa salvação e essa esperança, então, vem para nós, não porque nós merecemos ou fazemos algo, ou trabalhamos para algo, mas porque nós recebemos e cremos no sacrifício de Cristo, que o preço foi pago naquela cruz, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui, com essa consciência, com a certeza do amor, da misericórdia, do perdão. E tomar a ceia, irmãos, faz nós termos esse olhar, esse autoexame, esse olhar para dentro, esse autoexame que Paulo nos aconselha. E não é um autoexame condenatório, irmãos. Não é um autoexame para que você se entregue, ou que você se veja num lamaçal de pecado, ou que você se veja numa escuridão, mas é um autoexame para que você reflita sobre aquilo que não está certo, e você possa confessar, e você possa então se colocar diante de Deus, e possa, com a consciência correta, participar. Agora, irmãos, nós não podemos tomar a ceia com pecados não confessados no coração, porque quando nós fazemos isso, nós nos tornamos réu do corpo e do sangue de Cristo, pois foi o pecado que foi pregado lá
naquela cruz, foi pelos nossos pecados que Jesus foi pendurado naquela cruz, Ele morreu por causa disso. Por isso, irmãos, nós precisamos participar de maneira digna, reconhecendo que não somos merecedores, mas ainda assim podemos participar. Nós não devemos, irmãos, tratar a ceia de maneira pecaminosa, tratar a ceia de maneira displicente. E nós fazemos isso, irmãos, nós tratamos a ceia de maneira displicente em duas situações. A primeira delas é que quando não reconhecemos que temos pecado. Isso, irmãos, é a pretensão da santidade. Em 1 João 10 diz que se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, nós somos pecadores sim, podemos reconhecer isso nessa manhã diante de Deus e falar: Pai, eu sei que eu não sou quem eu deveria ser. Como Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. E aí, irmãos, nós podemos então reconhecer isso, reconhecer que somos falhos, e quando nós reconhecemos, irmãos, nós podemos compreender a misericórdia, a graça de Deus que nos alcança. E quando nós compreendemos isso, irmãos, Max Lucado fala que misericórdia compreendida é santidade desejada. Então, quando eu compreendo esse favor imerecido, essa graça, essa misericórdia, então eu desejo a cada dia ser melhor. Eu desejo então deixar o pecado de lado, eu desejo então viver uma vida para Deus. A segunda coisa, irmãos, que nós não podemos fazer é não reconhecer. A primeira coisa é não reconhecer o que temos pecado. E a segunda coisa, irmãos, é não reconhecer o pecado que temos. Isso, irmãos, é a pretensão da graça. É quando nós achamos então que por causa da graça nós podemos continuar pecando. E em Romanos 6, capítulo 1 e 2, Paulo diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Irmãos, nós precisamos caminhar em direção a Deus a cada dia, tentando ser melhor a cada dia, tentando crescer, buscando a estatura do varão perfeito, a cada dia mais, sermos reflexos, espelhos de Cristo. E quando nós, então, irmãos, achamos que esse pecado que nós temos aqui faz parte da nossa vida, nós estamos então na pretensão da graça, e nós estamos falando aqui o que Paulo fala, aconselha, nós não estamos reconhecendo o pecado que temos, aquilo faz parte da nossa vida, e nós estamos então pecando, achando que porque pecamos mais, teremos mais graça. Irmãos, Deus nunca trata injustamente os pecadores. A generosidade de Deus, irmãos, ela transcende qualquer ideia nossa sobre justiça. Graça é favor imerecido, mostrado a nós, que nós só merecemos castigo. Eu e você, irmãos, somos indignos sempre, mas nós podemos nessa manhã olhar para dentro, reconhecer que somos falhos, miseráveis, dignos de misericórdia, de compaixão, pecadores, totalmente incapazes, irmãos, de participarmos nessa manhã pela nossa própria força, incapazes de comprar a nossa própria salvação e lembrar da graça. O autoexame, irmãos, o olhar para dentro, nos lembra que podemos participar, porque o favor imerecido de Deus nos alcançou. Olhamos para trás, olhamos para frente, olhamos para dentro e por último, olhamos ao nosso redor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 33, Paulo disse o seguinte: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Irmãos, a ceia é uma refeição em família, e o Senhor da família deseja que seus filhos amem uns aos outros e cuidem uns dos outros. A ceia, irmãos, é a demonstração da união da igreja de Cristo. A ceia é a demonstração de que nós somos um corpo, de que nós somos uma família. 1 Coríntios 10, 17, Paulo diz: por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão.
Devemos reconhecer, irmãos, o corpo de Cristo no pão. E também na igreja, que é o corpo de Cristo, que eu e você fazemos parte, que eu e você somos um pedaço desse corpo, onde Ele é o cabeça. Irmãos, de que maneira podemos lembrar a morte de Cristo, não só nessa manhã, mas em todos os momentos, se não amamos uns aos outros? 1 João 4,11 diz: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. O amar ao próximo, irmãos, é o que confere a identidade da gente, é o que deixa claro que a gente nasceu de Deus, e o mundo saberá que somos de Deus se vivermos um só corpo em amor. É o amor ao próximo, irmãos, que revela de fato que temos comunhão com Deus. Paulo está dizendo aqui no versículo 33, se vocês se reúnem para comer, mas vocês não esperam, e vocês não têm nenhuma consideração, isso não vale de nada. Irmãos, e se nós estamos aqui juntos nessa manhã, nós também precisamos esperar uns pelos outros, e esperar, irmãos, deveria nos dar uma consciência de que a nossa caminhada como igreja é uma caminhada coletiva, irmãos. Uma parte do corpo, olhe o seu corpo, pense num corpo. A minha mão não consegue chegar lá no final do templo sem o resto do meu corpo. Nós precisamos caminhar juntos, é uma sequência de coisas juntas. Por isso Paulo fala, esperem, porque é uma caminhada coletiva. Uma parte do corpo não consegue chegar antes das outras. Uma parte do corpo não consegue crescer sem que todo o corpo cresça junto, irmãos. Por isso que o cristianismo não é uma carreira solo, o cristianismo é um coletivo, o cristianismo, irmãos, é uma família onde todos devemos caminhar juntos, crescer juntos, como o corpo cresce junto. E quando uma parte do seu corpo não cresce, irmãos, como deveria crescer, na proporção das outras, aí nós temos um problema, nós temos uma anomalia, nós temos um problema de saúde. Esperar, irmãos, significa que precisamos olhar ao nosso redor e lembrar o que está lá em 1 João 3,16. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ah, Leandro, eu não dou a vida por ninguém. Eu também não dou, irmãos, por meus filhos, provavelmente. Mas não vamos dar a vida literalmente, mas nós podemos, irmãos, nós devemos, como parte dessa família, fazer o máximo possível para que esse amor, que é a essência de Deus, seja uma realidade, e que a gente possa viver e demonstrar esse amor, porque em 1 João 4,8 diz que quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pense nisso, irmãos, isso é muito sério, isso é muito importante. Quem não ama, aquele que não ama não conhece a Deus. Se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor na sua essência. Olha ao redor, espere, ame, sirva, caminhe junto, tenha paciência, caminhe uma milha a mais. Se você tiver 2 túnicas, dê uma túnica. No meio do conflito, dê o outro lado da face. Perdoe 70 vezes 7, ame, sirva, porque quem não ama não conhece a Deus. Irmãos, olhamos para trás, olhamos para frente, olhamos para dentro, olhamos ao redor, e é assim que podemos participar nessa noite, nos apropriando do perdão, da libertação, da redenção e da salvação nos dada por Cristo, escancarada lá naquela cruz. Nós podemos nessa manhã dar graças, porque mesmo sendo quem somos, o amor de Deus nos justifica, nos alcança, e é esse amor que nos mantém de pé, e nos permite participar e celebrar nessa manhã a graça de Deus que nos alcançou, irmãos. Que nós possamos comer e beber nessa manhã, participando e recebendo a vida sacrificada de Jesus através do pão
e do cálice. O símbolo do pão e do cálice, lembrando e anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa manhã. Eu te agradeço pela honra, pelo privilégio que temos de participar. Que possamos fazer isso para a honra e glória do Teu nome. Que possamos fazer isso com essa consciência do perdão, da graça, com essa consciência da Tua misericórdia derramada nas nossas vidas. E que possamos fazer isso lembrando e anunciando a Tua morte até que Tu venha. Em nome de Jesus. Amém.